Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem da Pós TV 247, eu sou Carla Pavão. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema que não é necessariamente de espiritualidade, mas ele envolve espiritualidade. A gente sempre diz que a morte é democrática, né? E outro dia eu fiquei pensando que nem tanto. Deixa eu só tirar o som aqui do meu WhatsApp, porque senão vai ficar apitando aqui, a gente não consegue ter esse momento nosso. Então, eu fiquei pensando que nem tanto, né? Que não é tão democrática. Talvez a morte em si seja, porque atinge a todos, mas aonde nós vamos, né? Onde o nosso corpo vai, não é algo tão democrático. E daí, curiosamente, eu peguei este livro aqui, que é uma trilogia, que se chama A Arte de Morrer. Deixa eu ver se eu estou focalizando direitinho aqui para vocês. A Arte de Morrer, esse aqui é o volume 2, se eu não estou falando errado, volume 3, Visões Plurais. E ele é organizado pelo Franklin Santana dos Santos, que é um médico, ele tem especialidade, se não me engano, em tanatologia, enfim, ele tem um currículo muito extenso. O volume 1 também tem a organização da Dora Encontre. E eu peguei um texto que se chama O Céu Aberto na Terra, leitura da tipologia cemiterial e dos cemitérios de São Paulo. E esse texto é do Eduardo Coelho Morgado Rezende, que é bacharel em geografia, e ele é cemiteriólogo. Eu até pensei qual é a ciência que estuda o cemiteriólogo, mas eu não achei se cemiteriologia, não achei. Quem souber, coloca aí nos comentários para mim. E ele é representante brasileiro na Associação Ibero-Americana de Cemitérios. E o que ele vai nos contar? Porque principalmente nessa época de Covid, né, o que mais aconteceu foram enterros, né, salvo aqueles que foram cremados, mas foram enterros na cidade de São Paulo, inclusive noturnos e tudo mais. E ele vai dizer que esse é um estudo que ele desenvolve desde 95, que é o uso socioespacial do cemitério sendo restrito ao cemitério popular, que é o cemitério aqui da Vila Formosa, que é perto de onde eu estou, que a gente conhece, um cemitério, um dos maiores cemitérios de São Paulo. Então, eles tinham uma preocupação com relação à localização dos cemitérios de São Paulo e qual era o critério de instalação. É por isso que eu digo que não é tão democrática a coisa. Que a desigualdade faz visível aí também, para ser mais clara, né? E ele falava que se percebia uma relação entre a expansão da metrópole e a instalação estratégica de alguns cemitérios que foram tratados como um limite da urbanização, ou seja, era sempre o último ponto do vetor de expansão da metrópole. Então, levantou-se a hipótese da questão ambiental, claro, do higienismo ter influenciado na localização dos cemitérios, mas com esse trabalho, o que ele pôde constatar é que a motivação serviu de álibi para retirar da igreja o poder sobre os cadáveres, né? Primeiro ponto. Então, por exemplo, no caso do cemitério da Consolação, ele vai dizer que a ilustração é muito clara. Enquanto se pensava que a sua instalação tinha só um caráter ambiental, controle de contaminação do ar, das vias, via miasmas e púltridos, o que ocorreu foi uma disputa entre a Igreja Católica e os liberais, além do interesse dos loteadores que desviavam do lugar inicialmente projetado para a construção, que era o Campo Redondo, atual Praça Princesa Isabel, no bairro da Luz. Então, a questão do cemitério, né, como limite de expansão urbana, ela pode ser investigada a partir de uma leitura que ele cita aqui, um geógrafo, que é o Ião Pegaia, que é um estudo geográfico dos cemitérios de São Paulo. E aí ele vai dizer o quê? Do interesse privado na instalação desses cemitérios, né? Nessa hipótese, ele vai lançar a hipótese sobre a doação de terrenos para cemitério, não é tão isenta num primeiro momento. E quando se olha esse ponto, essa pesquisa, eles vão percebendo que as doações faziam parte de estratégias de grandes proprietários de terra para valorizar o quê? As áreas do entorno. Então, a pesquisar vários momentos históricos dos cemitérios paulistanos, eles apuraram
que as soluções para o problema do sepultamento nunca conseguiram abarcar a todos e resolver essa questão. E aí ele vai falar, por exemplo, o cemitério dos aflitos, que é o primeiro do município de São Paulo. Ele foi criado para atender aos excluídos do sistema oficial de sepultamento na época, né? E era comandado pela igreja. Então, tinha uma questão demográfica aí que atravessava as diferenças sociais e mostrou os limites dessa solução. Agora, o cemitério da Consolação ocorreu o mesmo fato, mas com a explosão demográfica da cidade de São Paulo, e uma população com desigualdade socioeconômica, os pobres novamente foram ficando sem espaço nesse mortuário, porque eram necessárias outras soluções para o problema da morte. O cemitério da Vila Formosa, portanto, ele vai ser criado quando? Aqui do lado de casa, em 1949, e ele vai ser essa válvula de escape do sistema funerário da metrópole paulista, com sepulturas renováveis e com nenhum tipo de concessão de jazigos. Então, ele era uma esperança de solucionar também os problemas de sepultamento de São Paulo. Mas o processo acabou indo para um esgotamento, e aí teve que ter a verticalização, que são uns túmulos muito feios, não sei se vocês já passaram por lá, muito quadrado, feio, alguns cobertos de mármore, outros não, com os gradis de ferro com entalhado, né? Esse ferro normalmente é entalhado nos portões de ferro que normalmente são arrancados quando o túmulo é vandalizado. Então não tem nenhuma beleza estética, é muito diferente você passear no cemitério da Consolação, que tem túmulos, tem até com capelas, enfim. E o que me chamou muita atenção foi que quando eu fui ao Père Lachaise, em Paris, visitar o túmulo de Kardec, que é um túmulo simples, né? Uma homenagem a uma das encarnações dele como druida, mas ali existem verdadeiras obras de arte, inclusive as pessoas sentam e almoçam e comem nesse cemitério e vão ler e fazem lá uma rotina como se estivessem diante de um museu, e talvez estejam, né, diante de um museu a céu aberto. São túmulos gigantes que tem e um cemitério muito arborizado, enfim. É um lugar que acaba sendo um lugar de passeio, talvez o da Consolação também seja assim. Então, voltando aqui ao texto, ele vai dizer assim: decorrente da pressão demográfica no interior de uma sociedade que reproduz contradições sociais, cerca de 30 enterros diários são realizados no cemitério da Consolação. Claro, esse texto foi antes da pandemia, nós vimos que foi muito mais. E ele fala que isso vai abordar também a questão da permanência no cemitério. Então, quando nós tratamos da temática cemiterial em São Paulo, a abordagem histórica de longa duração, ou seja, do século XVI ao começo do século XXI, ela vai notar a superação da forma dos cemitérios para verificar que a atual desses cemitérios tem várias temporalidades no Brasil, né? Observar essa gênese. Então, o objetivo principal é demonstrar que os cemitérios também estiveram imersos num processo de capitalização da urbanização e que, nesse percurso, a gênese do processo se deparou com uma formação de patrimônio da Igreja Católica quando ainda eram realizados, né, nas igrejas cemitérios. Então, os cemitérios públicos, né, qual que foi a estratégia de valorização das áreas envoltórias mediante a doação de terrenos cemiteriais? E tudo isso fica ocultado nessa questão de doação de terreno, né, que tinha esse fundamento da vida eterna. Então, a valorização das áreas em volta dos cemitérios é também uma forma espacial, né, de explicar toda essa catástrofe, né, que vai acontecendo. Então, no caso dos cemitérios, o que permite explicar o enfraquecimento das condições de estabilidade de sua morfologia é a formação socioeconômica capitalista fundada na desigualdade, na qual sempre existe um contingente que não tem o devido acesso ao sepultamento, né? O cemitério nunca conseguiu servir a todos. E isso já carrega um elemento da sua dissolução. Aí ele vai falar um pouquinho mais sobre a questão das igrejas
cemitérios, que tem um pouco a ver com a gente, né? Que ele vai dizer que existiam em São Paulo nos séculos 17 e 18 e que funcionavam também como um cemitério para construção, manutenção, enfim, tudo isso imbricado com a morte, e que os moradores da cidade que tinham condições financeiras eram sepultados nessas igrejas, e quem não dispunha de recurso era no cemitério dos Aflitos, que era público, né, fundado em 1774, para abrigar os escravos enforcados. Então, olha isso, escravo enforcado ia para esse cemitério dos Aflitos. Então, para conseguir um bom local dentro da igreja, era necessário uma boa doação feita ao clero ainda em vida. E essas doações acabavam ajudando a formar uma cidade monacal, né? Segundo ele cita aqui o pensador Hernani Silva Bruno, com suas igrejas, capelas e mosteiros em São Paulo, eles chamavam atenção para a densidade das igrejas e para toda essa movimentação. Então, um elemento da forma da cidade de São Paulo é fruto mesmo desse conteúdo social, né? Então, a gente teria que investigar a causa de tantas doações, essa hierarquia social após a morte, e essa hierarquização da posição que o cadáver ocupa na igreja para obter destaque junto a cada parte, junto ao altar, enfim, tem uma série aí. Ele ilustra isso com uma passagem de um romance de Goethe, que se chama Afinidades Eletivas, onde a personagem central, Charlotte, ela faz uma arrumação nas lápides do cemitério, tirando-as do local de origem e colocando-as na parede. Então, o texto diz assim, o texto de Goethe: todos se lembram daquela modificação que Charlotte se propusera a fazer no cemitério. Os monumentos haviam sido tirados de seu lugar e encontravam junto à parede o alicerce da igreja. Não se podia negar que essa disposição dava um aspecto digno e sereno ao caminho que levava à igreja, sobretudo nos domingos e feriados. Até o velho pároco, apegado aos antigos costumes e que a princípio não ficara satisfeito com essa arrumação, sentia agora prazer em descansar debaixo das velhas tilhas à porta dos fundos e ver à sua frente, uma vez de sepulturas desiguais, um lindo tapete colorido, o qual, além disso, favorecia a sua economia doméstica, uma vez que Charlotte havia assegurado à paróquia o usufruto do terreno. Apesar disso, alguns paroquianos haviam desaprovado o fato de serem retirados os marcos que indicavam os lugares onde descansavam seus antepassados, apagando, de certo modo, a lembrança deles. Então, isso, né, diz muito. Eu lembro que uma vez, quando eu estava em Veneza, e eu fui ver o cemitério deles, que tem que atravessar o mar, né, para ir, porque lá não tem terreno, eu fiquei muito curiosa, né, por ser uma coisa que estava assim no meio, né, do mar, porque não tem muito como limitar território lá, mas que ao mesmo tempo também parecia uma coisa muito diminuta, né? Então a gente quando eu vi esse texto, eu fui lembrando de toda essa minha curiosidade, né, por cemitérios, como eram, pelas constituições. Então, nesse trecho, né, que Charlotte tinha oferecido o usufruto do terreno à igreja, e em virtude disso ela não foi repreendida pelo pároco, que ele gostou das modificações, então a família, né, por sua vez, contrata um advogado, pois houve, né, quebra do contrato principal, que era o motivo da doação. E aí ele vai falar bastante sobre a Charlotte, mas esse não é o nosso objetivo aqui. A questão é que, quando nós olhamos, né, na história de Goethe, a família de Charlotte gozava de hierarquia superior em função do usufruto de terreno. E a família da redondeza estava em posição inferior e acabou sendo preterida pelo padre. Então, há essa valorização do espaço via cemitérios em São Paulo, né? A cidade de São Paulo contava com 15 cemitérios até o ano de 1950. A pergunta que me faço é como será isso no mundo pós-pandemia, né? E pelo menos na instalação, 5 deles tinham doação de terrenos, que era o cemitério de Osasco, de Vila Formosa, de Itaquera, de Vila Mariana e Santana. Então, essa doação de terrenos para construção sempre desencadeou esse objetivo de
urbanização dessas áreas do entorno. Então, no Brasil, talvez ele diz que tenham ocorrido casos parecidos com o de São Paulo. Mas, por exemplo, uma doação que no Brasil não teve, provavelmente, fins financeiros, é do cemitério de Petrópolis, porque foi quando Dona Maria Silveira de Freitas Bessa Vanzeler doou o terreno para o cemitério com o intuito de trazer o corpo do seu marido de Lisboa. E isso foi demonstrado, inclusive, na lápide, onde está escrito aqui: descansa Francisco Pinto de Bessa Vanzeler, bom esposo e bom amigo. Nasceu a 5 de março de 1811 e faleceu em 12 de junho de 1861. Sua mulher, Dona Maria Silveira de Freitas Bessa Vanzeler, mandou fazer este repouso em gratidão aos que, porque se amavam muito, guardando para si o lugar ao lado para depois o acompanhar eternamente. Então, isso está lá na lápide. Então, ela acabou não indo ficar ao lado do marido, pois ela foi visitar parentes em Sabará e acabou falecendo e sendo sepultada lá. Então, a doação de sepultura do marido também deu origem a esse cemitério de Petrópolis. Agora, tem um outro cemitério super famoso, que é o de Vila Mariana. E Vila Mariana era uma colônia do governo até 1877. E os terrenos dos colonos foram sendo comprados pelo Banco União, que visava a possível instalação de uma universidade. Então, veja só, era para ser uma universidade. Mas acabou sendo instalado lá o Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga. E, com isso, os planos do Banco União foram prejudicados. Então, mais ou menos em 1884, uma companhia constituída por capitais nacionais e estrangeiros, da qual fazia parte também a família Klabin, como maior acionista, foi fundada com a denominação de Banco União. Destinava-se a ela fazer melhoramentos na cidade que surgindo. Já estava à vista, para os que tinham clareza de visão, que a grande metrópole do futuro. O governo imperial começava a construção de uma universidade de São Paulo lá pelos lados do bairro do atual Ipiranga. Fazia-se a esplanada para o assento do prédio com muito movimento de terra e grande de operários e carroças. Moradores vizinhos cientes das intenções do governo agora davam valor às suas terras, por eles iriam ficar muito próximos à nova parte da cidade de São Paulo, que, segundo crença geral, seria nas imediações da universidade. Consegue ela, assim, que, entre outras, todas as terras da antiga colônia dos italianos, esse naturalmente com bons lucros. Então, o Banco União foi fundado com o objetivo de fazer melhoras na cidade, de estimular o progresso e colher frutos, como o caso de uma universidade. O grande problema é que, ao invés de uma universidade, o prédio se transformou num museu, pois o projeto era inadequado para ser uma universidade. Então, com mudança de planos, o que acontece? O banco encerra as suas atividades, a família Klabin fica com a propriedade da terra, né, por volta de 1900, e eles vão possuindo grandes estoques, e eis que surge a ideia de doar um terreno para a prefeitura para construir o cemitério de Vila Mariana. Então, tudo isso, né, por exemplo, Maurício Klabin primeiro se preocupou em doar um terreno para a construção do cemitério municipal, em 1904. E só depois é que ele doa o terreno para o cemitério da comunidade israelita. Então, esse cemitério torna-se o primeiro israelita de São Paulo, que é onde estão sepultados... Peraí, me confundi. E ele fala que foram sepultados em outros cemitérios pessoas como Samuel da Costa Mesquita, no cemitério dos protestantes Emílio Borns, e por aí vai, ele vai dar um monte de judeus que estão em outros cemitérios, como Regina Lichtenstein, etc. e tal. Então, o que ele quer chegar? Onde a gente vai chegar com toda essa reflexão aqui sobre cemitérios? Que existe, né, uma certa manutenção dos preços das residências, né, em torno dos cemitérios, que ela é criada desde o século XX, e que o sepultamento, que é feito desde a pré-história, substituído, é claro, em alguns casos pela cremação, num país, por exemplo, como o Japão, 90% das mortes são cremadas, né? Porque não tem espaço.
Agora, aqui no Brasil, a gente tem, inclusive, cemitérios jardins, cemitérios verticais. Eu lembro de quando eu era criança, era muito importante, né? Quando a pessoa comprava um lote no cemitério. Tanto é que minha família tem um lote no cemitério, num cemitério jardim, né? Mas era muito importante, toda a família se reunia para saber que tinha comprado aquilo. Então, e aí que ele vai dizer que o cemitério vertical é uma solução, né, para onde tem falta de espaço. O cemitério museu é um jeito de não alterar a forma daquilo que se tem. E aí ele vai comentar um pouquinho mais sobre as morfologias constatadas dos cemitérios. Mas para nós aqui no canal Paz e Bem, que nós falamos tanto de espiritualidade plural, acho que o que fica mesmo de reflexão essa questão da desigualdade até na hora, depois da morte, né? Ela se mantém bastante firme, né? Ela se mantém bastante notória. E é isso, deixem seus comentários. Hoje o tema não foi um tema necessariamente de espiritualidade, mas existe uma espiritualidade nessa questão dos cemitérios, né? E na forma que nós somos tratados depois que morremos, ou para nós espíritas desencarnamos. Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscrevam nos canais do Paz e Bem, na Pós TV 247, e agora tem Caminhos do Espiritismo. Fiquem conosco. Um beijo grande, gente. Paz e Bem.